Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade aí à aula de história falando sobre a pré-história, né? Semana passada nós falamos um pouquinho sobre o período paleolítico e hoje vamos falar sobre o período neolítico. Então, para começar, nós vimos na aula anterior que os homens do paleolítico, eles eram caçadores e coletores e que não tinham residência fixa, ou seja, eles eram nômades. Mas através da observação, eles descobriram o fogo, que se tornou extremamente importante para que os homens do Paleolítico pudessem assar seus alimentos, afugentar os animais selvagens e também a se aquecer nas noites frias, né? Observamos também que foi através da observação que os seres humanos da pré-história fizeram uma descoberta que mudou completamente o seu modo de vida. E essa invenção é a agricultura. Além da descoberta do fogo, uma série de outras mudanças ocorreram na vida dos primeiros seres humanos, iniciando aí um novo período da história conhecido como Neolítico. Agricultores e pastores. Olha só que interessante. No Neolítico, os seres humanos eles passaram a polir a pedra, o que aumentou a eficiência e a durabilidade de suas ferramentas e armas. Entre as grandes conquistas deste período estão a agricultura e a domesticação de animais. Os grupos humanos daqueles tempos ficaram conhecidos como agricultores e pastores. Assim, eles se tornaram sedentários, ou seja, passaram a ter moradia fixa. Acredita-se que as mulheres desenvolveram a agricultura e, ao observar as sementes transportadas pelos pássaros, elas perceberam que essas sementes germinavam e davam origem a uma nova planta. Assim, tiveram a ideia de elas próprias semearem e regarem a terra para depois colherem os frutos. Que coisa interessante, bem legal, né? Então, a gente vai observar que, com o início da agricultura, algumas mudanças surgiram nesse período. Então, no período neolítico, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança climática. Nas regiões de clima temperado, as temperaturas se elevaram e as camadas de gelo que cobriam parte da superfície terrestre recuaram. Os animais acostumados a climas frios, como os bisões e os mamutes, eles acabaram desaparecendo e a carne tornou-se menos abundante. Intensificou-se então a busca por outras fontes de alimentos. Então, na busca por novas fontes de alimentos, os seres humanos desenvolveram a agricultura e, ao mesmo tempo, começaram a domesticar e criar animais como cabras, ovelhas e também bois. Então, pesquisas recentes indicam que o desenvolvimento da agricultura se deu em vários pontos da Terra ao mesmo tempo. No Oriente, há evidências de que os seres humanos já cultivavam trigo e a cevada há cerca de 8 mil anos antes de Cristo. Então, a gente vai ver que esse desenvolvimento ele não foi pontual. Ele aconteceu em vários lugares, em vários pontos ao mesmo tempo. Não quer dizer que um lugar foi antes, outro lugar depois. A gente vai ver que em alguns lugares o desenvolvimento foi mais acelerado, mas todos começaram aí praticamente ao mesmo tempo. A prática da agricultura revolucionou a vida humana, favorecendo uma série de mudanças. Dentre essas mudanças, nós temos aqui a sedentarização. Então, o que é isso? Sobrevivendo do cultivo e do pastoreio, os seres humanos passaram a produzir seu próprio alimento e não precisavam mais mudar constantemente de lugar. Eles foram se tornando sedentários, isto é, passaram a se fixar num determinado território. Segundo ponto, a descoberta de novos instrumentos de trabalho. Então, como o machado de pedra para derrubar árvores, a enxada para limpar o terreno, a foice para cortar o mato. Então, esses novos instrumentos, eles facilitaram cada vez mais a vida do homem do Neolítico. Outro ponto é a difusão da cerâmica, que era o barro modelado e cozido. Então, com a prática da agricultura, os grupos humanos eles passaram a necessitar de recipientes em que pudessem cozinhar, armazenar e também transportar cereais. A cerâmica veio atender a essa necessidade, encontradas as peças de cerâmicas mais antigas que foram produzidas pelos seres humanos. E, por fim, o crescimento da população. Com o aumento e a diversificação da produção e a melhoria na conservação dos alimentos, a população aumentou e as pessoas passaram a viver mais tempo.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a idade dos metais. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, os seres humanos eles desenvolveram a metalurgia. O primeiro metal trabalhado foi o cobre. Ele era usado sobretudo para fazer utensílios e enfeites. Mas por ser um metal mole, o cobre era pouco usado na feitura de armas e instrumentos agrícolas como a lança e a enxada. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os humanos descobriram a técnica de fabricação do bronze, um metal mais duro e resistente que o cobre. O bronze ele resulta da mistura do cobre com o estanho. Então, pessoal, foi nessa época também que os humanos aprenderam a aquecer, derreter e modelar o metal de acordo com aquilo que desejavam. A evolução das ferramentas e armas com o uso do ferro. Por volta de 1300 a.C., os seres humanos eles aprenderam a fundir o ferro, que por sua vez é mais resistente do que o bronze. E a produção do ferro exigia um forno com temperatura muito alta e constante para o derretimento do minério. Os povos que primeiro aprenderam a fundir e trabalhar esses metais, sobretudo o ferro, eles aperfeiçoaram seus instrumentos de guerra, como espadas e escudos, e seus instrumentos agrícolas, como pás, enxadas e arados. Com isso, aumentaram sua capacidade de produzir alimentos e de defender o seu território. Então, agora vamos exercitar um pouquinho o que nós aprendemos na aula de hoje? Pois bem, a primeira questão diz assim: os seres humanos no período neolítico passaram por uma série de mudanças no seu modo de viver. Então, quais são essas mudanças? Tá? A segunda questão: acredita-se que as mulheres foram responsáveis pelo desenvolvimento da agricultura. Como foi que isso ocorreu? Lembra que eu falei lá no início que as mulheres ficavam ali observando os pássaros, pegando uma semente e lançando em outro lugar? Pois bem, volte aí e responda aí para nós, ok? A terceira questão, vocês vão observar essa imagem que está ao lado. E ela mostra a domesticação de animais pelos homens do Neolítico. A primeira questão, a letra A, vocês vão descrever o que vocês estão vendo na cena. A letra B, o que levou os homens do Neolítico a domesticarem animais. E a letra C, quais os primeiros animais a serem domesticados pelos seres humanos do Neolítico. Bem fácil, hein? A quarta questão, de que forma a prática da agricultura revolucionou a vida humana, ou seja, como mudou a vida humana. A quinta questão, na idade dos metais, o primeiro metal a ser usado pelos seres humanos foi o cobre, mas só era usado para enfeites. Por quê? A sexta questão e última, por que o uso do ferro foi uma importante evolução para os seres humanos na idade dos metais? Muito fácil, né, pessoal? Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida é só chamar.